lá! Olha, temos um fim de semana que promete, hein? Futebol de base brasileiro pegando fogo. Com certeza. Vamos focar hoje na categoria Sub-14, a tal geração 2011. Tem coisa importante acontecendo no Rio e em Minas Gerais. É uma idade, né, onde o negócio começa a ficar sério. É verdade. Onde a pressão aumenta. A gente tá com duas matérias ótimas aqui do portal 808 News. Uma fala das semifinais da Taça Rio Sub-14 e a outra da reta final lá do octogonal no Campeonato Mineiro. E a ideia é a gente mergulhar nisso, entender o que está em jogo, quais são os confrontos mais quentes e, assim, por que vale a pena ficar de olho nessa garotada? Sem dúvida. É um momento, assim, crucial para eles. No Rio são clássicos, né? Decidindo vaga na final, aquela coisa do mata-mata que mexe com o emocional. Nossa, total. E já em Minas, a briga é ponto a ponto. Uma fase avançada, ou octogonal, pontos corridos. Aí o teste é a consistência, sabe? Dois cenários bem diferentes. Exato. Mas os dois colocam esses meninos numa mistura de, talento sendo testado e a pressão pelo resultado. Perfeito. Então, bora começar pelo Rio, Sim. que tem decisão já neste sábado. Vamos lá. Então, sábado, 8 de novembro, o Rio vai respirar esses jogos de volta das semifinais da Taça Rio Sub-14. São dois clássicos enormes, né? Com muita história. Definindo quem vai para a finalíssima. A tensão já tá no ar, com certeza. Clássico é clássico, né? Em qualquer categoria. O primeiro é às 11 da manhã, lá no estádio Nivaldo Pereira, que é do Artsul, mas o Vasco manda os jogos da base lá. É Vasco x Fluminense. O jogo de ida lá em Xerém foi, um jogaço. 2-2, cheio de virada, de emoção. Foi mesmo. Jogo aberto. E aí, pelo regulamento, né, esse 2-2 dá pro Vasco a vantagem. Qualquer empate no jogo de volta classifica o Vasco. Exatamente. E essa vantagem do empate é complicada, né? Especialmente em clássico nessa idade. É uma faca de dois gumes, como dizem. Pois é. Coloca claro a pressão toda no Fluminense, que tem que vencer fora de casa. Tem que ir pra cima buscar o gol. O Vasco, em tese, pode administrar. Mas administrar clássico com menino de 13, 14 anos... É muito complexo. Um gol que o Vasco toma muda tudo. O lado emocional, a tática, vira outro jogo. É verdade. Às vezes ter essa obrigação de atacar, como o Flu tem agora, pode até, simplificar a cabeça do time, né? Vai pra cima e pronto. Enquanto quem tem a vantagem fica naquela seguro ou ataco. Pode ser. Eu imagino que o Vasco tente talvez controlar mais o jogo no início, sabe? Valorizar a posse, mas sem se expor demais. O tempo joga a favor deles. Faz sentido. Já o Fluminense deve tentar pressionar a saída de bola do Vasco, forçar um erro ali atrás, ser mais direto, buscar o gol logo de cara. Vai ser interessante ver como os técnicos preparam os times para isso, pro lado mental mesmo. Com certeza. Porque a rivalidade Vasco e Flu, mesmo no Sub-14, tem um peso, né? Mexe com os garotos. Deve ser um jogo de muita intensidade e muita entrega. Promete demais esse jogo. E não para por aí. À tarde de sábado tem mais. Às 13h20, lá no CT da Gávea, a casa do Flamengo, tem Flamengo x Botafogo, outro clássico gigante. O jogo de ida lá em Niterói foi diferente do Vasco x Flu. Foi 0-0, mais estudado parece. Sim, um 0-0 geralmente indica mais equilíbrio defensivo, né? Ou talvez um pouco mais de cautela dos dois lados no primeiro jogo. E o cenário pra volta é igualzinho ao do outro jogo, né? Idêntico. O Flamengo teve melhor campanha antes, então joga pelo empate em casa para ir à final. O Botafogo precisa vencer. Simples assim. E a dinâmica deve ser parecida. Botafogo buscando o jogo, Flamengo tentando controlar, ou pode ter alguma diferença, talvez pela característica dos times? A tendência é essa, né? Mas cada clássico é uma história. O Botafogo vai ter que se arriscar mais, buscar o ataque. O Flamengo, jogando no seu CT, com a qualidade que a gente sabe que tem na base... Sim. Provavelmente vai tentar usar isso para controlar o jogo e talvez explorar um contra-ataque rápido se o Botafogo der espaço lá atrás. Entendi. O que é fascinante nesses dois jogos, tanto Vasco e Flu quanto Fly e Botafogo, é justamente ver esses meninos nesse tipo de situação.
Para muitos, é o primeiro grande teste de mata-mata com essa rivalidade toda. É um batismo de fogo, né? Exato. É um ambiente que acelera o aprendizado, testa a habilidade, claro, mas testa muito a cabeça, a inteligência emocional, como lidar com o erro, com a pressão, com o peso da camisa. É a primeira grande peneira, digamos, emocional e técnica nesses jogos eliminatórios para essa geração 2011 lá no Rio. Bom, agora vamos mudar de estado, dar um pulo em Minas Gerais, que também está com um fim de semana quente no Sub-14. Vamos lá? E em Minas a situação é bem diferente, mas igualmente emocionante. Como assim? Lá, o Campeonato Mineiro Sub-14 está na fase do octogonal final. É um grupo, né, com os 8 melhores da primeira fase, e eles jogam entre si, turno e retorno. Ah, entendi. Pontos corridos. Isso. E neste fim de semana é a 4ª rodada do primeiro turno, ou seja, a gente está chegando perto da metade dessa fase que decide muita coisa. E o que chama atenção logo de cara, pelo que a gente viu nas matérias, é o equilíbrio na tabela, né? É absurdo. É impressionante mesmo. Depois de 3 jogos, o Betim Futebol está na liderança, com 6 pontos. É um clube que tem feito um trabalho legal na base, né? Sim, tem aparecido bem. Mas o incrível é o que vem logo atrás. Tem 5 times empatados com 5 pontos. 5! Sim, quem são? Olha só. Atlético SAF, Cruzeiro SAF, Boston City, Coimbra SAF e Atlético. 6 times, do líder ao 6º colocado, separados por apenas 1 ponto. A tabela tá muito embolada. Caramba, 6 times em 1 ponto. Isso quer dizer que essa rodada agora, a 4ª, pode virar tudo de cabeça para baixo, né? A liderança, o G4, qualquer resultado ali muda o cenário completamente. Exatamente. Qualquer tropeço custa muito caro. E lá embaixo, o América, que está com 2 pontos, e o NAC Muriaé com 1, precisam muito reagir para não ficarem para trás. Nossa, cada jogo vai ser uma final, então. Praticamente. E essa rodada tem confrontos diretos importantes. Vamos ver os jogos. No sábado, 9 da manhã, tem 2 ao mesmo tempo. O primeiro é América Mineiro X Atlético, lá na Toca da Raposa 1. O América precisando muito da primeira vitória, jogando em casa. Exato. Para tentar encostar nesse pelotão da frente. E o Atlético, que é um desses times com 5 pontos, não pode nem pensar em perder ponto contra um time da parte de baixo se quiser brigar lá em cima. E o Atlético vem de Juiz de Fora, né? Tem uma viagem aí, pode influenciar. Pode ser um fator, sim. Viagem na base, jogo de manhã, às vezes pesa um pouco. Mas o Atlético tem se mostrado um time consistente. Vai ser um teste bom para ver a reação do América e o foco do Atlético. No mesmo horário, 9 da manhã de sábado, lá em Muriaé, tem NAT Muriaé X Cruzeiro. Aí o Cruzeiro SAF, outra desse bloco dos 5 pontos, entra como favorito, né? Teoricamente. Mas o NAC joga em casa, precisando do resultado para sair da lanterna. Pois é, esses jogos fora de casa contra time que está lutando para não ficar para trás num octogonal costumam ser perigosos. O Cruzeiro, agora também como SAF, né? Assim como o Atlético. Sim, os dois mudaram a gestão. Isso. Eles têm essa pressão de confirmar o favoritismo. O NAC com certeza vai tentar usar o fator casa, torcida, para tentar surpreender. Para o Cruzeiro é vital vencer, para não deixar os rivais escaparem. Ok, esses são os jogos da manhã. Mas parece que o grande jogo da rodada é no sábado à tarde, né? 14 horas na Arena Vera Cruz, em Betim. O líder Betim X Atlético Mineiro. Ah, esse é o jogo que todo mundo vai ficar de olho. Não tem como. O líder isolado, o Betim com 6 pontos, contra o Atlético SAF, um gigante que tá ali naquele bolo dos 5 pontos. Que confronto. Uma vitória do Atlético pode levar eles para a liderança isolada, dependendo dos outros resultados, claro. Agora, se o Betim vence em casa... Aí abre 4 pontos do Atlético, né? Talvez de outros também. Exato. Seria uma demonstração de força muito grande do Betim nesse octogonal que tá tão parelho, um passo importante. Jogaço. E para fechar a rodada, tem jogo no domingo de manhã também. Tem sim, domingo 8h30 da manhã, outro confronto direto que vale muito, Coimbra Sports com X Boston City, lá no CT do Coimbra. Mais um duelo entre times embolados ali nos 5 pontos. Exatamente, é outro jogo de 6 pontos, como a gente fala. Coimbra SAF e Boston City são os outros 2 times empatados com 5 pontos, ambos com projetos bem estruturados na base, né? Sim, são conhecidos por isso. Quem ganhar esse jogo dá um salto na tabela. Pode ir para vice-liderança, talvez até para liderança. E claro, freia um adversário direto. Um empate não seria horrível, mas deixaria os dois ali no meio da muvuca.
A vitória dá um respiro, dá moral. Impressionante. Quase todos os jogos em Minas têm implicação direta lá na ponta da tabela. É um campeonato muito competitivo mesmo. Se a gente olhar o quadro geral, né? O Betim X Atlético é o grande destaque, claro, pela briga direta pela liderança. Mas esse Coimbra X Boston City tem um peso talvez parecido para definir quem continua forte na disputa pelo título ou pelas primeiras posições. E cada gol conta, né? Cada gol, cada ponto. Nesses campeonatos de pontos corridos tão equilibrados, muitas vezes o desempate vem nos critérios. Saldo de gols, gols marcados. A margem para errar é mínima para quem quer ser campeão. Ok, então vamos tentar amarrar isso tudo. O que esse fim de semana significa na prática para o futebol sub-14 nesses dois estados tão importantes? Bom, ele representa um funil, né? E um teste de fogo para essa garotada. No Rio, a gente tem a definição dos finalistas no mata-mata. Aquela pressão do jogo único, a carga emocional dos clássicos. Com o Vasco e Flamengo tendo a vantagem do empate. Isso. Testa a capacidade de administrar o resultado, a força mental para não se abalar com a pressão do adversário que precisa atacar. É o teste da decisão ali na hora. E em Minas, qual é o teste principal? Em Minas, o teste é outro, mas tão duro quanto. É o da consistência, da regularidade. Numa competição tão equilibrada como esse octogonal, com 6 times separados por um pontinho. É uma loucura. Cada rodada é quase uma final. O jogo do Betim contra o Atlético é o exemplo máximo disso agora. Mas todos os jogos podem bagunçar a classificação. Tem que manter o nível alto todo fim de semana e lidar com a pressão de que um tropeço pode custar muito caro lá na frente. E por que é tão importante a gente acompanhar de perto essa geração 2011 justamente nesses momentos de aperto? Porque é aí que a gente começa a ver quem tem de fato potencial para ir mais longe, sabe? A qualidade técnica muitos já mostram nessa idade, mas o futebol de alto nível exige muito mais. Exige cabeça, né? Exige cabeça, inteligência tática para ler o jogo, força mental para aguentar pressão, resiliência para se levantar depois de um erro, capacidade de jogar para o time mesmo sob estresse. Esses jogos decisivos, sejam mata-mata no Rio ou esses pontos corridos super disputados em Minas, são um laboratório perfeito. A gente vê essas qualidades sendo testadas, sendo forjadas ali. A gente está vendo o futuro sendo formado ali na nossa frente. Potencialmente sim. Os jogadores que podem estar vestindo as camisas principais desses clubes, quem sabe da seleção brasileira daqui a uns anos. É uma janela mesmo para o futuro. Não é só sobre quem ganhou ou perdeu no sábado ou domingo, mas como esses meninos respondem a esses desafios, como os clubes estão trabalhando essa formação, que não é só técnica, né? É psicológica, tática. Exatamente. E observar isso dá pistas. Não só sobre os atletas, mas sobre tendências do próprio jogo. Será que a gente está vendo um futebol de base ficando mais tático, mais físico desde cedo? Ou o talento individual ainda faz mais a diferença nessa idade? Como é que esses modelos de gestão, tipo as SAFs que a gente falou em Minas, Atlético, Cruzeiro, Coimbra, como isso impacta a filosofia na base? São perguntas que começam a ter respostas nesses jogos. Fica bem claro, então, que esse fim de semana, 8 e 9 de novembro, é um capítulo bem importante que está sendo escrito aí por essa geração 2011 no Rio e em Minas. Jogos que podem definir muita coisa nas competições e, mais ainda, mostrar quem está conseguindo se destacar sob pressão. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Para quem acompanha futebol, além de só torcer pelo resultado, que elementos específicos a gente pode observar nesses jogos? Talvez, sei lá, uma pressão pós-perda mais organizada, uma saída de bola mais bem trabalhada mesmo com o adversário apertando, ou a capacidade de um ou outro jogador decidir sozinho no momento-chave. Interessante. Será que esses elementos que a gente pode ver agora no Sub-14 já são um embrião do estilo de jogo que a gente vai ver no futebol profissional brasileiro daqui a alguns anos? Ou, por outro lado, será que essa intensidade toda, essa competitividade não acaba mascarando um desenvolvimento mais lúdico, mais focado na técnica pura que talvez fosse importante nessa fase? Excelente ponto para a gente pensar, esse equilíbrio, né? Entre formar para o longo prazo e a necessidade de competir para crescer. É uma questão difícil que está sempre presente na base. Sempre. Bom, fica então o convite para todo mundo observar não só os placares, mas o que está acontecendo nas entrelinhas desses jogos lá no Rio e Minas. Um fim de semana decisivo para o Sub-14.